Olá, pessoal. Aqui é o professor Olavo. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindas a mais uma videoaula de tópicos de História da Ciência. Hoje vou falar sobre o famoso eclipse de 1919, um evento que marcou a história da ciência e que elevou Einstein ao status de celebridade mundial. Para começar, lanço a vocês uma pergunta. Sem dúvidas que o século XX foi repleto de acontecimentos marcantes e personalidades que marcaram a história. Então, se você tivesse que escolher uma pessoa para representar o século XX, ou seja, uma pessoa que você pudesse dar o título de personalidade do século, quem você escolheria? Pois bem, a revista Time fez essa escolha. No último dia de dezembro de 1999, ela publicou a edição na qual Albert Einstein figura como personagem do século XX. Nos poucos parágrafos que descrevem brevemente a vida e a obra do excêntrico professor de cabelos desgrenhados, o artigo destaca o impacto que Einstein teve não só na ciência, mas também na cultura e na filosofia. De fato, o nome de Einstein, em geral, nos remete a termos como gênio, física quântica, relatividade, E igual a mc². Essa posição mítica de Einstein entre a notoriedade e a incompreensão é muito bem ilustrada pela lendária anedota segundo a qual Einstein conversa com Charlie Chaplin e este diz: as pessoas admiram minha obra porque todos a entendem. A você, elas admiram porque ninguém o entende. Bom, tomando como base os preceitos propostos por Kuhn, a teoria da relatividade de Einstein pode ser vista como uma verdadeira revolução científica, representando um episódio no qual um paradigma mais antigo enfrenta uma crise e é substituído por um novo. A trajetória que levou a essa revolução foi marcada por séculos de intenso trabalho, nos quais inúmeros cientistas procuraram descrever toda a sorte de fenômenos com base no paradigma newtoniano, ou seja, nas leis do movimento e na gravitação de Newton, o que Kuhn chamaria de ciência normal. Contudo, a partir do século XIX, algumas anomalias começaram a corroer, mesmo que discretamente, os alicerces do edifício newtoniano. Muitas foram as tentativas para ajustar o paradigma então aceito, para explicar tais anomalias, mas, em geral, elas não foram bem sucedidas, então surgiu uma crise. Entra em cena, então, Einstein e a teoria da relatividade, que implode as bases da mecânica newtoniana e, após ser confirmada midiaticamente com o eclipse de 1919, vem a se tornar o novo paradigma para explicar a gravidade. É dentro desse contexto que a videoaula de hoje apresentarei os desdobramentos históricos e conceituais que levaram à revolução promovida por Einstein com a teoria da relatividade e ao histórico eclipse de 1919, que transformou o academicamente menosprezado Einstein em personalidade do século XX. Para começar essa breve história, vamos nos apoiar no ombro do gigante, claro, Sir Isaac Newton. Sem dúvidas, Newton está entre os maiores nomes da ciência de todos os tempos. Sua extensa e diversificada obra serviu como referência fundamental da física por mais de 2 séculos e ainda hoje é amplamente ensinada nas escolas e aplicada em diversas áreas da ciência e da tecnologia. Não é à toa que em seu funeral, em 1727, o poeta Alexander Pope declarou as seguintes palavras: a natureza e sua lei jaziam ocultas em trevas. Deus disse, faça-se Newton, e então tudo tornou-se luz. Bom, no magnífico livro Princípio, ou seja, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, publicado em 1687, Newton apresenta as leis do movimento e a lei da gravitação, que, combinadas, validaram as leis de Kepler e também possibilitaram, a partir de primeiros princípios, descrever as órbitas dos planetas, luas e cometas do sistema solar com impressionante precisão.
Foi praticamente a consolidação da revolução científica iniciada por Copérnico. O universo pós-Principia transformou-se com isso em uma enorme máquina mecânica cujas peças e engrenagens desempenhavam seus papéis com absoluta vassalagem às leis do movimento newtoniano. Como cenário de fundo nesse drama mecanicista, Newton postulou um espaço rigidamente euclidiano e um tempo que, inexoravelmente, avança sempre com a mesma taxa em qualquer lugar do universo. De fato, já nas primeiras páginas do livro, após definir inércia, força, quantidade de matéria, entre outras grandezas, Newton escreve: o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza, flui uniformemente em relação a qualquer coisa externa. Sem relação com qualquer coisa externa. O espaço absoluto, em sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. Muitos dos fundamentos do edifício da mecânica newtoniana, por sua vez, já haviam sido construídos antes de Newton nascer, como ele mesmo admite em sua célebre frase: se enxerguei mais longe é porque me apoiei em ombros de gigantes. Dentre esses gigantes, destaca-se naturalmente o nome de Galileu Galilei, cujas contribuições não só embasaram o trabalho de Newton, mas, como veremos, também ecoaram profundamente nos ouvidos de Einstein. Os séculos seguintes a Newton testemunharam inúmeras bem-sucedidas aplicações de sua mecânica, representando a fase da ciência normal de Kuhn. Dentre esses sucessos, a notável história que resultou na descoberta do planeta Netuno, em 1846, foi provavelmente a consagração máxima de Newton e merece ser contada aqui. Até meados do século XVIII, apenas 6 planetas eram conhecidos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Inicialmente confundido com um cometa, o planeta Urano foi descoberto em 1781 pelo astrônomo alemão Wilhelm Herschel, aumentando a família solar conhecida para 7 planetas. Prontamente, físicos, astrônomos e matemáticos aplicaram as leis de Newton para descrever a órbita do novo planeta. No entanto, por mais que se esforçassem em seus cálculos, a órbita do novo planeta apresentava pequenas distorções em relação às previsões obtidas a partir da mecânica newtoniana. Diferentes teses foram levantadas para explicar tais distorções, incluindo que a lei da gravidade de Newton devesse ser repensada. Nas primeiras décadas do século XIX, o astrônomo inglês John C. Adams e o matemático francês Urbain Le Verrier propuseram independentemente que as anomalias na órbita de Urano estariam sendo provocadas pela ação gravitacional de um planeta desconhecido e, utilizando as leis de Newton, foram capazes de prever tanto sua massa quanto a localização que ele deveria ocupar no céu. Ao ficar sabendo dessas conjecturas, o astrônomo alemão Johann G. Galle decide tirar a prova. No dia 23 de setembro de 1846, ele aponta o telescópio para a região prevista por Adams e Le Verrier e, admiravelmente, encontra o tal planeta desconhecido. Foi a descoberta de Saturno. Após esse notável e bem-sucedido episódio, Le Verrier decide utilizar a mesma abordagem para explicar a precessão do periélio do planeta Mercúrio, anomalia que ele mesmo havia detectado. Como esse fenômeno não podia ser descrito com base na mecânica newtoniana, ele então propôs a existência de um planeta com órbita entre Mercúrio e o Sol, capaz de gerar a precessão observada. Esse planeta, no entanto, nunca foi observado e essa anomalia representou os primeiros sinais de corrosão na teoria da gravidade de Newton. Décadas mais tarde,
ela viria a se transformar em um dos primeiros argumentos em favor da teoria da relatividade geral de Einstein. Bom, a segunda metade do século XIX foi marcada por inúmeros avanços nos mais diversos campos da ciência e da tecnologia. Entre eles, destaca-se a formulação das leis do eletromagnetismo por James Clerk Maxwell, além de unificar elegantemente os fenômenos elétricos e magnéticos em 4 equações. Maxwell também incorporou a ótica ao mostrar que a luz pode ser concebida como uma onda eletromagnética. Mas um dos resultados mais marcantes obtidos por ele e que abalou os alicerces da física newtoniana foi que, a partir das equações, Maxwell mostra que a velocidade de propagação da luz no vácuo deveria ser constante e independente do referencial em relação ao qual ela seria medida. Bom, Maxwell morreu em novembro de 1879 e as implicações de sua teoria eletromagnética seriam decisivas na vida do então recém-nascido Albert Einstein. Primeiro filho do casal Hermann Einstein e Pauline Koch, Einstein nasceu na cidade de Ulm, na Alemanha, no dia 14 de março de 1879. Em virtude dos altos e baixos nos negócios da família, ele mudou-se diversas vezes antes de ingressar na Escola Politécnica de Zurique. Em 1905, já casado com a sua colega do ETH, Mileva Maric, e trabalhando como técnico da repartição de patentes de Berna, na Suíça, ele publica 4 artigos, todos publicados no mesmo periódico Annalen der Physik. Todos eles estremeceram os alicerces da física. O primeiro, publicado em junho, tratava da interpretação quântica do efeito fotoelétrico, trabalho pelo qual ele recebeu o Prêmio Nobel de 1921. O segundo veio no mês seguinte, onde ele aplica a mecânica estatística para descrever o movimento browniano e praticamente comprova a existência dos átomos e das moléculas. Já em setembro, ele apresenta o artigo que seria conhecido pela teoria da relatividade restrita, abalando completamente os conceitos de espaço e tempo absolutos newtonianos. Por fim, em novembro, ele publica uma breve complementação do artigo anterior, na qual ele mostra a equivalência entre massa e energia, sintetizada pela famosa equação E igual a mc². Na relatividade especial, que restringia-se a sistemas de referências inerciais, a invariância da velocidade da luz aboliu a noção de simultaneidade absoluta e levou às surpreendentes consequências da dilatação temporal e contração espacial. Apesar de ousada, a teoria, no entanto, não produziu impactos imediatos na comunidade científica. De qualquer forma, Einstein não demorou para perceber que, apesar de revolucionária, a teoria não era apropriada para descrever a gravidade, pelo menos não como ela era entendida na época. Em 1907, Einstein é convidado, então, a escrever um artigo de revisão sobre a relatividade, o que marca o ponto de inflexão da transição entre a relatividade especial e a geral. Foi durante a preparação desse artigo que Einstein, a partir de um de seus inúmeros experimentos mentais, teve o que ele chamou de pensamento mais feliz da minha vida, segundo ele. Vamos retornar à lendária experiência de Galileu na Torre de Pisa para ilustrar qual foi esse pensamento feliz de Einstein. Galileu mostrou que 2 objetos de massas diferentes que caem sob a ação da gravidade caem com a mesma aceleração, pelo menos quando a resistência do ar puder ser desprezada. Isso não era novidade para nenhum físico desde Newton, mas, para Einstein, esse simples fato foi a semente que levou ao desenvolvimento da relatividade geral. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse pensamento. Para um observador que cai livremente do telhado de uma casa, não existe
pelo menos no ambiente imediato, campo gravitacional. Na realidade, se esse observador deixar cair alguns corpos, esses permanecerão em relação a ele em estado de repouso ou de movimento. Impelido por essa ideia, aparentemente inocente, Einstein mergulha a fundo em suas consequências, obtendo a equivalência entre um campo gravitacional e um referencial acelerado. De acordo com ele, você não tem como distinguir, né, se você tiver um referencial acelerado, se a sensação que você está tendo é devido à aceleração ou a um campo gravitacional. Bom, a partir desse entendimento, ele fala, estende o princípio então da relatividade para o caso de sistemas de coordenadas com movimento de translação acelerados, tornando possível a substituição de um campo gravitacional homogêneo por um sistema de referência uniformemente acelerado. E é a partir dessa equivalência que ele começa então a desenvolver a teoria da relatividade geral. De forma ousada, Einstein ainda finaliza seu ensaio mostrando que a equivalência entre gravidade e aceleração leva a consequências marcantes, entre as quais a deflexão da luz por um campo gravitacional. Ele, no entanto, não apresenta nenhum cálculo para essa deflexão, o que só viria a acontecer em 1911. Bom, poucos meses após a publicação de 1907, Einstein finalmente inicia sua carreira acadêmica. Ainda sem abdicar de seu cargo no escritório de patentes, ele passa a lecionar na Universidade de Berna e, em 1909, pede demissão para ser admitido na Universidade de Zurique. Por mais de 3 anos, Einstein praticamente não se manifesta sobre a gravidade e a generalização da relatividade, ocupando seu tempo principalmente com problemas relacionados à física quântica e cuidando do seu segundo filho, já nascido em 1910. Foi só em 1911, quando já estava na Universidade Carl Ferdinand, em Praga, que ele publica um artigo discutindo a influência da gravidade sobre a luz. Vamos dar uma olhada em um trecho desse trabalho. Vejam bem, aqui ele apresenta uma equação. Nessa equação, ele mostra que o ângulo defletido pela luz, sofrido pela deflexão da luz, ao passar próximo a um corpo celeste, né, uma massa muito grande, é dado por essa expressão. Além disso, ele substituindo os dados para o Sol, ele ainda obtém um valor para essa deflexão para um raio de luz passando rente ao Sol, como sendo de 88 segundos de grau. Bom, apenas para mencionar, considerando os valores atuais, né, para a massa do Sol e o raio do Sol, e para a velocidade da luz, essa equação forneceria 0,87 segundos de grau, ok? Ele, então, finaliza o artigo conclamando os astrônomos a se debruçarem sobre a tarefa de medir essa deflexão, afirmando que, como as estrelas fixas nas proximidades do Sol são visíveis durante um eclipse total, essa consequência da teoria pode ser comprovada com evidências experimentais. Vamos entender um pouco melhor o que significa essa deflexão da luz pelo campo gravitacional e por que é necessário um eclipse para detectá-la. Bom, considere uma estrela que se encontra atrás do Sol, ou seja, com a Terra de um lado e ela do outro, em relação ao Sol. A luz proveniente dessa estrela, ao passar nas proximidades do Sol, sofre um desvio devido ao campo gravitacional gerado por ele. Com isso, quando a luz atingir a Terra, esse raio de luz indicaria para um observador aqui no nosso planeta uma posição aparente da estrela deslocada de sua posição real. Medido esse deslocamento entre a posição real e a aparente, pode-se então estimar o ângulo de deflexão sofrido pela luz. Naturalmente, que para enxergar uma estrela que esteja atrás ou nas proximidades do Sol num dia comum é praticamente impossível, pois o brilho intenso do Sol ofusca o brilho da estrela, que é bem fraco. Por isso, Einstein sugere
que essa observação tem que ser feita durante o eclipse total do Sol. Nessa situação, a Lua bloquearia o brilho do Sol por alguns minutos, de forma que os telescópios da Terra seriam capazes de detectar a luz emitida pelas estrelas. No entanto, é importante mencionar que a possibilidade de deflexão da luz do Sol já havia sido estudada pelo astrônomo alemão John Sodner. Baseando-se na concepção corpuscular da luz e aplicando a mecânica newtoniana, Sodner publicou, no começo do século XIX, um artigo no qual apresenta uma fórmula para calcular a deflexão da luz sofrida devido à gravidade, e com ela, e utilizando dados astronômicos disponíveis, ele ainda estima um desvio de aproximadamente 0,84 segundos de grau. Bom, essa proximidade é bastante surpreendente, né, entre os valores obtidos por ele e por Einstein. Só que essa proximidade, por outro lado, seria, pelo menos em princípio, um problema para Einstein, uma vez que, caso medida essa deflexão da luz, não seria possível dizer se ela foi causada pela gravidade newtoniana, na qual o Sodner se baseou, ou na gravidade einsteiniana, né, baseada na relatividade geral. De qualquer forma, o valor da deflexão obtido em 1911, no artigo do Einstein, foi corrigido por ele mesmo em 1915, quando ele obteve a versão final da relatividade geral. O problema do resultado de 1911 foi que, apesar de considerar o espaço-tempo já quadridimensional, Einstein ainda adotava a geometria euclidiana. Nesse sentido, o retorno de Einstein a Zurich, em meados de 1912, para assumir uma posição no ETH, foi decisivo. Com a colaboração de seu amigo, o matemático Marcel Grossmann, Einstein abandonou definitivamente a geometria euclidiana e passa a tratar o problema da gravidade com base na geometria diferencial de Riemann. As dificuldades enfrentadas por ele nessa nova empreitada é bem descrita em uma carta que ele escreveu ao físico Arnold Sommerfeld em outubro de 1912. Veja bem, nos dias atuais, ocupo-me exclusivamente do problema da gravitação e agora creio que conseguirei vencer todas as dificuldades com a ajuda de um amigo matemático. Comparado a esse problema, a relatividade original é brincadeira de criança. Bom, apesar da profícua colaboração com Grossmann, a estadia de Einstein em Zurich não durou muito tempo. Em 1914, a convite de Max Planck, ele muda-se para Berlim. Nessa época, no entanto, sua vida conjugal não andava muito bem, e logo após a chegada em Berlim, ele se separa de Mileva e ela retorna com os 2 filhos para Zurich. Einstein, contudo, voltaria a se casar em 1919 com sua prima Elsa. Mas, para conseguir o divórcio de Mileva, ele teve que prometer a ela o montante do prêmio Nobel, caso ele um dia fosse laureado, a fim de que ela consentisse. De fato, o prêmio veio em 1921 e Einstein cumpriu sua promessa. Já em Berlim, ele continuou avançando na formulação da teoria da relatividade geral. Mas foi só nos últimos meses de 1915 que, num esforço colossal, ele deriva a formulação final da teoria. Particularmente no dia 18 de novembro, ele apresenta um resultado que, segundo ele, o deixou em êxtase. Com base em sua nova teoria da gravidade, a relatividade geral, ele obtém uma fórmula para calcular a precessão do periélio de Mercúrio, estimando 43 segundos de arco por século. O mesmo valor observado pelos astrônomos após Leverrier relatar a anomalia em 1859. Na semana seguinte, em 25 de novembro, ele apresenta à Academia Prussiana a formulação final da teoria da relatividade geral. Em um trecho desse trabalho, desta vez já considerando que tanto o tempo quanto o espaço são passíveis de deformação pela ação da gravidade e, portanto, não são euclidianos,
ele corrige o valor da deflexão obtido em 1911 e obtém o valor de 1,7 segundos de grau. A partir daí, o terreno estava pavimentado para a glorificação em 1919. A apresentação de novembro, a Academia Prussiana repercutiu rapidamente na comunidade científica alemã e de alguns países da Europa continental. A guerra, todavia, impediu que as ideias de Einstein se difundissem de imediato entre os países aliados. E o primeiro texto sobre a nova teoria teve que esperar um ano até aportar na Inglaterra, entregue pelo matemático William de Sitter ao então secretário da Sociedade Real de Astronomia, o astrônomo Arthur Eddington. Ao receber o texto, Eddington não demorou para se familiarizar com a teoria e tornar-se seu maior divulgador na Grã-Bretanha. Ele também já estava a par do caráter pacifista de Einstein e vislumbrava que a confirmação por uma expedição britânica de uma teoria formulada por um cientista alemão poderia representar um arrefecimento no calor gerado pelas rivalidades da guerra. O vislumbre de Eddington, contudo, se concretizou apenas em 1919, já findada a guerra. As primeiras expedições organizadas com o propósito específico de medir a deflexão da luz, por sua vez, ocorreram antes da guerra. Mesmo que a convocação feita por Einstein, no artigo de 1911, para que os astrônomos se empenhassem na tarefa de testar sua teoria, não tenha surtido efeitos imediatos, o jovem astrônomo alemão Erwin Fröhlich se entusiasmou com o desafio, passando a enviar cartas a diversos observatórios, encorajando os astrônomos a abraçarem o problema. Charles de Perrine, do Observatório de Córdoba, na Argentina, aceitou o desafio e incluiu a questão da deflexão da luz, na expedição que iria ser enviada ao Brasil para fotografar o eclipse de 10 de outubro de 1912. Devido ao mau tempo, contudo, nenhum resultado foi obtido e, como o próprio Perrine frustradamente relatou, sofremos um total eclipse ao invés de observar um. Quase 2 anos mais tarde, o próprio Fröhlich se dispôs a conduzir uma equipe para o sul da Rússia, onde observaria o eclipse de 21 de agosto de 1914. Outra expedição, comandada pelo astrônomo William Campbell, então diretor do Observatório Lick, na Califórnia, também foi enviada. Ambas, contudo, falharam. Com a eclosão da Primeira Guerra, no início de agosto, Fröhlich passou a ser visto como inimigo, sendo preso antes mesmo de realizar as observações. Já Campbell foi frustrado pelo mau tempo e teve que retornar aos Estados Unidos sem seus equipamentos, que ficaram presos na Rússia até o final da guerra. Campbell, por sua vez, foi agraciado com outra oportunidade, quando liderou uma expedição enviada à cidade de Goldendale, no noroeste dos Estados Unidos, para fotografar o eclipse de 8 de junho de 1918. Apesar do entusiasmo, a expedição enfrentou dificuldades. Primeiro, eles tiveram que adaptar instrumentos emprestados de outros observatórios, uma vez que o equipamento original ainda estava preso na Rússia. Além disso, no dia do eclipse, o Sol estava encoberto e apenas algumas poucas chapas foram obtidas no curto intervalo em que o eclipse apareceu entre as nuvens. As imagens, no entanto, não estavam satisfatoriamente focadas, levando a conclusões não confiáveis. Mas um fato curioso desse episódio é que 2 dias após o eclipse, Campbell publicou um artigo no The New York Times relatando a expedição. No título de uma das sessões, lê-se Test of the Einstein Theory. Foi a primeira vez que o nome de Einstein apareceu na imprensa norte-americana. Retornando ao vislumbre de Eddington, pouco após ele receber o texto de De Sitter e passar a divulgar a nova teoria, o astrônomo real Frank Dyson publicou um pequeno texto no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
alertando para as condições privilegiadas que o eclipse de 29 de maio de 1919 ofereceria para testar as previsões de Einstein. Bom, após afirmar que pelo menos 13 estrelas poderiam ser fotografadas durante o evento, ele ainda... ele ainda consegue prever a trajetória, né? Ver qual que seria a trajetória que o eclipse aconteceria, né? Os pontos em que o eclipse aconteceria. E aí ele aponta 2 possíveis locais aí, né, para observação. Ao tomar ciência da situação, o diretor do Observatório Nacional Brasileiro, Henrique Morizzi, alertou a Royal Astronomical Society de Londres sobre a localização privilegiada no Nordeste do Brasil para realizar a observação. Dyson, naturalmente, era um influente astrônomo e aproveitou esse prestígio e conseguiu fundos para financiar 2 expedições. Uma para Sobral e outra para a Ilha de Príncipe, na costa oeste da África. Apesar das dificuldades trazidas pelo final da guerra, principalmente em relação à escassez de mão de obra especializada para a construção de instrumentos, um grande esforço foi feito para que as expedições chegassem aos seus destinos com alguma folga para preparar as estações de observação. Os astrônomos Andrew Crommelin e Charles Davidson foram para Sobral, enquanto Arthur Eddington e Edwin Cottingham foram responsáveis pela expedição da Ilha do Príncipe. No dia do eclipse, com os instrumentos todos montados e a atmosfera densa de ansiedade, o céu amanheceu nublado nos dois lados do Atlântico, trazendo apreensão a ambas as equipes. Em Príncipe, o tempo não teve piedade e Eddington teve que se contentar com poucas chapas minimamente aproveitáveis para a análise. A equipe de Sobral foi mais afortunada. No momento da totalidade do eclipse, grande parte das nuvens se dispersou, permitindo a obtenção de dezenas de chapas. Após o retorno à Inglaterra, os resultados foram analisados e as conclusões foram reportadas à comunidade científica no célebre encontro conjunto da Royal Society e da Royal Astronomical Society, em 6 de novembro de 1919. Sobre a presidência de J.J. Thomson, a reunião contou com a presença de Dyson, Eddington, Crommelin, entre outros grandes nomes da astronomia da época. Estavam em jogo as 2 teorias da gravidade, de Newton e de Einstein. Uma deflexão da luz em torno de 0,87 segundos de grau representaria a consolidação da primeira, enquanto que 1,75 segundos de grau resultaria em uma das maiores revoluções da ciência. Os resultados obtidos por Eddington, na Ilha do Príncipe, e Crommelin, em Sobral, dentro de uma margem de erro aceitável, foram respectivamente 1,61 segundos de grau e 1,98 segundos de grau. Apesar de certa resistência por parte de alguns poucos participantes em aceitar a nova teoria, principalmente porque a previsão de Einstein sobre o desvio para o vermelho ainda não havia sido confirmada experimentalmente, Thomson proclama: o astrônomo real, que seria o Dyson, e o professor Eddington estudaram cuidadosamente o material e eles consideraram a evidência como decisiva em favor do maior valor da deflexão, ou seja, o previsto por Einstein. Este é o resultado mais importante relacionado à gravidade desde a época de Newton. Bom, nos dias que se seguiram ao encontro, jornais dos 2 lados do Atlântico já estampavam em suas páginas as novidades. Apenas para mencionar 2 exemplos, no dia 7, o jornal Times de Londres publicou um artigo cujo título, Revolution in Science, já antecipava o tema central da obra-prima de Kuhn. No subtítulo ainda aparecia New Theory of the Universe, Newtonian Ideas Overthrown. Ou seja, as ideias de Newton, né, passadas para baixo, jogadas para baixo, superadas. Já no dia 10, o New York Times publicava o sensacionalista título Lights All Skew in the Heavens,
ou seja, as luzes todas tortas no céu, com o subtítulo Einstein Theory Triumphs, ou seja, teoria de Einstein triunfa. Bom, com isso, praticamente da noite para o dia, Einstein torna-se uma celebridade, passando a receber inúmeros convites, não só de universidades, mas também de meios de comunicação e até autoridades de Estado nos 4 cantos do mundo, para proferir palestras, fazer pesquisa e etc. e tal. É claro que Einstein, a vida dele continua, e a teoria de Einstein da relatividade geral, hoje ela é considerada o paradigma da ciência no que se refere à gravidade. A partir da teoria da relatividade geral, nós tivemos diversos impactos, diversas revoluções, vamos chamar assim. Primeiro, foi prevista a existência de buracos negros, a questão da expansão do universo e a teoria do Big Bang, das ondas gravitacionais, temas que a todo momento aparecem na mídia, inclusive nos dias de hoje. Bom, para finalizar, Einstein obviamente continuou seu trabalho com a relatividade geral, mas a partir da década de 30, principalmente, ele volta-se principalmente à teoria quântica e à teoria do campo unificado, no qual ele quer fazer essa ligação entre a relatividade geral e a teoria quântica, ainda hoje sob questão. Einstein acabou tendo a questão da carta que ele envia para o presidente dos Estados Unidos em relação aos perigos da bomba atômica, só que esse é um assunto para a gente tratar num outro momento. Bom, por enquanto, eu quero deixar aqui uma frase do Einstein, que ele fala: a nossa ciência comparada à realidade é primitiva e infantil, e mesmo assim é a coisa mais preciosa que temos. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.